Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de ética. A gente vai dar continuidade naquele conteúdo da semana passada sobre respeito à vida, né? A gente vai continuar para poder também dar continuidade na atividade, né? Que a gente fez só uma parte da atividade ali. Então, a gente vai continuar aqui. Vamos começar. Eu vou trazer um pouco para vocês sobre o ciclista no trânsito, né? O que é o ciclista? O ciclista são as pessoas que utilizam a bicicleta para se locomover no trânsito, né? Então, a gente vai ver aqui um pouco sobre eles. Para utilizar a bicicleta pelas ruas, é preciso ter alguns cuidados. A bicicleta também é uma condução muito frágil, aliás, e não um brinquedo inofensivo. Embora não seja necessário tirar a carteira de habilitação, todo ciclista deve conhecer e respeitar as normas de trânsito. Podemos entender que toda pessoa que dirige uma bicicleta tem direitos e deveres com o trânsito. A bicicleta é um veículo com duas rodas que não pode medir força com os veículos motorizados. Então, primeiro ponto que a gente pode destacar aí é que a bicicleta ela não é um veículo motorizado, né? O que é isso? Um veículo que trabalha à base do motor, né? Os veículos motorizados são ônibus, carros, né? Motos, enfim. E esses veículos têm muito mais força, né, muito mais velocidade também do que uma bicicleta. Então, você ter que conhecer as normas de trânsito tem a ver com isso também, né, para você não se arriscar, né, para você saber, como ciclista, você saber por onde você tem que ir, onde você tem que parar, né, tudo isso. Hoje, aqui em Fortaleza, pelo menos, a gente tem as ciclofaixas, né, que são as faixas para os ciclistas andarem, porque antes os ciclistas andavam ali no meio fio e era muito perigoso, né? Qualquer carro ali, às vezes um pouco desgovernado, podia bater. E aí o acidente pode ser muito grave, porque como está dizendo aqui, a bicicleta ele é um meio de condução frágil, né? Ele é um meio de condução frágil, sem falar que você está totalmente exposto, né? Não tem nada que lhe proteja, né? Diferente de um carro, né? Que, por exemplo, se acontecer um acidente e bater na frente do carro, você tá lá dentro do carro, tem toda aquela parte externa do carro que pode chegar ali e proteger, né? Se o acidente não for muito grave, mas uma bicicleta não. Uma bicicleta, qualquer coisa que você bater, você pode cair no chão e se machucar feio. Então, por isso que é também importante usar alguns equipamentos, né? Quando você for sair de bicicleta para andar em trânsito assim, muito movimentado, usar alguns equipamentos de segurança como capacete, as cotoveleiras, né? Joelheiras. É importante também. E aqui, ó, sobre as responsabilidades do ciclista, todo ciclista é responsável por andar sempre junto ao meio-fio, tá? Nunca andar pelas calçadas, pois pode provocar o atropelamento dos pedestres. Dar prioridade ao pedestre, ficar atento às sinalizações e aos movimentos de veículos. Quando for atravessar a rua, descer da bicicleta e utilizar a faixa de pedestre. Jamais segurar em outro veículo para pegar carona, certo? Essas são algumas das responsabilidades dos ciclistas, ó. E que tem dizendo aqui que cada vez mais os ciclistas estão sendo a bicicleta está sendo usada como transporte. Por isso, em algumas cidades do Brasil já existem as ciclovias, né? Pistas especiais para ciclistas. Então, como eu falei, né? Falei que em Fortaleza tem essas que a gente chama de ciclofaixa, né, que é só uma faixa marcada na pista que indica onde os ciclistas devem andar. A gente vai falar também sobre os transportes coletivos, tá? Esse texto aqui, ele tá numa atividade, numa questão lá na atividade que vocês vão fazer essa semana. Então, a gente vai ler aqui e eu vou trazer alguns pontos importantes sobre os transportes coletivos no trânsito, tá? O texto se chama Tragicomédia da Vida do Passageiro. Vamos ler aqui. Ônibus lotado. Como subi perto do terminal, pude sentar. Depois foi ficando de um jeito que até suspirar ocupava espaço. Até aí, nada de trágico. Mas quando subiram 5 personagens, a coisa mudou. Talvez amigas de algum comediante sem graça. Quem sabe das hienas ou da dona falta de educação. Essas criaturas terminaram seu expediente de trabalho e vieram acabar com um pouco de descanso do passageiro. Elas gritavam, gargalhavam, cantavam desafinadíssimas. E como se não bastasse, estas cidadãs mandavam recadinhos para o motorista. Ora, se elas estavam nos últimos bancos e o motorista no primeiro, o meio de comunicação era o grito. De tal forma que nem o meu fone de ouvido no solo de Eric Clapton, no último volume, conseguiu camuflar o desrespeito aos ouvidos alheios.
Houve um momento que me imaginei num pesadelo daqueles do tipo A Viagem Sem Volta ou Presa numa Lata de Gralhas. Experiência surreal. Então, aqui tá falando um pouco sobre a experiência, né, dessa personagem aqui no ônibus coletivo, né? Ela fala sobre o desrespeito de certos passageiros para com os outros. E aí a gente pode entender, né, lendo esse texto, que os passageiros de ônibus também têm, né, seus deveres e seus direitos, né, dentro do ônibus, né? Que existem normas também, né, para ser um passageiro no transporte coletivo, já que você está dividindo aquele coletivo, aquele ambiente, né? Aquele meio de condução, você está dividindo com outras pessoas. Então, devem ter normas também, né? Para você poder, como é que eu posso dizer? Para você poder dividir esse transporte. A gente vai ver aqui, ó, alguns dos direitos e deveres dos passageiros. O direito dos passageiros, vamos dar uma olhada aqui. É receber serviço adequado, ter auxílio a deficientes físicos, visuais e auditivos no embarque e no desembarque, ter cadeiras para quem se enquadra como preferencial, né, que são pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, pessoas com crianças de colo e obesos. Quanto aos deveres dos passageiros, ó, é dever do passageiro chegar com antecedência, né, para embarcar no ônibus, falar com o motorista somente o necessário, não fumar, não incomodar os demais passageiros e zelar pela conservação do ônibus. Então, tudo que a gente está vendo aqui, ó, nessa parte de deveres dos passageiros, a gente vê que as personagens, né, do texto que a gente leu anteriormente, elas não obedeceram nada disso, né? Tirando aqui a parte da antecedência que a gente não sabe, né? E a parte de fumar, mas elas tanto falaram com o motorista desnecessariamente, né? Que isso pode incomodar e atrapalhar, porque o motorista ele tem que estar concentrado no trânsito, então você ficar ali puxando papo com ele pode fazer com que ele se desconcentre, tire ali o foco, né? E acabe causando algum acidente. E não incomodar os demais passageiros também, né? Isso é importante a gente ter em mente porque, como eu falei, você está dividindo aquele ambiente com outras pessoas. E você entende que muitas daquelas pessoas estão vindo do trabalho, está cansada. O ambiente do ônibus é para ser um meio de condução, né? O mais tranquilo possível, onde você possa sentar, relaxar, ouvir sua música, ou até mesmo dormir, tirar um cochilo. Isso é permitido. Se vocês pegam um ônibus, vocês vão ver que tem algumas plaquinhas. Eu não sei se todos os ônibus têm, mas eu já peguei alguns que tem. Tem uma plaquinha lá dizendo que você pode descansar no ônibus e tal, né? Tem algumas indicações e fala também sobre isso, de não atrapalhar, de não incomodar os outros passageiros e também não incomodar o motorista, né? Então, aqui a gente vê alguns dos deveres e direitos dos passageiros. A gente termina aqui. E aí, a atividade, gente, é o seguinte. A questão número 6, que é a atividade que é a questão que tá na página 51, a gente não vai fazer, tá? Porque ela é uma pesquisa, né? Uma pesquisa pessoal, não há necessidade de vocês fazerem no momento, né? A gente pode pular e aí vocês vão fazer ali a partir da página 52 até a página 54, certo? Então, a pesquisa que tem na página 51 a gente não faz, tá? Mas a partir da página 52 até a página 54 vocês podem fazer, certo? Então, meus amores, é isso. Espero que tenham gostado da aula, tá bom? Faça a atividade direitinho. Na próxima aula a gente volta com a correção de todo esse conteúdo, né? Respeito à vida, tá? Então, um beijo. Se cuidem. Até a próxima aula.